Já fez várias apurações conjuntas com o Merval. O Merval ontem deu um furo de reportagem aqui no Estúdio I, né, Merval? Contando revelando que militares conversaram com o presidente Lula e demonstraram preocupação com essa crise do Supremo. Vou deixar o Merval contar. A informação é de que eles estão muito incomodados com o fato de que, durante todo o processo sobre a tentativa de golpe, que os militares não se meteram, deixaram a justiça atuar e não houve protestos, controlaram eventuais mudanças de comportamento de algumas patentes, mas não houve nenhuma crise e aceitaram todas as punições e se preparam para julgar os militares no Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, para perda de patente. É uma decisão muito gravosa para os militares. É uma coisa definir que eles são indignos de vestir o uniforme das Forças Armadas, né? E que agora ministros do Supremo estão envolvidos em ilegalidades, denúncias, pelo menos. E como é que vai explicar que um tribunal que tem ministros que estão em situação de contestação da sociedade pode julgar os militares que estavam envolvidos no 8 de janeiro? Então eles estão muito preocupados com isso e há duas soluções para o caso. Uma é acontecer tudo normalmente e o Supremo também tomar providências, cortar na própria carne. Sim. A outra é incluir os militares nesse acordão, que é o que pode acontecer se realmente conseguirem. Agora, eu acho muito complicado você incluir os militares nesse acordão, que seria o quê? Seria anistiá-los. Seria... muito... A gente está trazendo esses fatos aqui nos últimos meses, mostrando o que está na mesa, como a gente tem falado. Tem uma intenção de você fazer um acordo, essa turma, se pudesse, mandava embora o caso Master e voltaria tudo a ser antes do Master. Não tem como isso acontecer. Então, eles ficam procurando brechas, argumentos. Isso. É disso que se trata. Esses são os fatos. Nossa opinião é óbvio que, como eu comentei aqui no começo, nesse caso específico, é um golpe continuado. Lógico. Minha opinião. Porque se o Supremo disser, beleza, eles não vão perder as patentes, de um julgamento que eles disseram que, sim, foi uma tentativa de golpe de Estado, sim, está transitado em julgado, acabou, não cabe recurso, e, portanto, essas patentes precisam cair, significa que, para se salvar, eles topam reescrever a história. Exato. O que é isso? Então, e sem contar que o comando militar está querendo mérito por cumprir a lei. Desculpa. E o Supremo também. Então, deixa eu só Esse contar. é o problema. Eu quero contar essa do Supremo aqui. As duas instituições estão exigindo benesses e compreensões e tal. Que é um absurdo. É justamente esse que é o nosso espanto. Aí, o que o Merval, então, contou? Eles foram ao presidente da República. Apuração à suíte, como a gente chama no jargão jornalístico. Eles também foram conversar com ministros do Supremo. Então, esse já é o desdobramento da notícia do Merval. E aí eles falaram as mesmas coisas. Primeiro, reclamaram de que a decisão do ministro Dino, dos penduricalhos, vai ter algum impacto para eles lá também. Explicaram por que seria, no caso de aposentadorias, reclamaram disso. E dois, reclamaram dessa crise do Supremo, envolvendo 2 ministros da Corte, e como isso vai bater para os militares que vão ser julgados pelo Superior Tribunal Militar e podem perder as suas patentes. O argumento deles é esse. Ora, aqui, ó, vou colocar para vocês. Roda aqui, ó.
Nesses diálogos, o argumento de que o Supremo hoje vive uma crise institucional e de reputação em meio às revelações do caso Master, envolvendo questionamentos morais e éticos sobre integrantes da Corte. Os militares têm dito a ministros que oficiais poderão ser declarados indignos do oficialato com base em decisões tomadas por um tribunal que, na visão deles, estaria hoje sob desgaste exatamente moral. E aí, gente, eu já contei isso aqui no ano passado. Esse movimento dos militares reforça um temor que já circulava entre ministros do Supremo, o de que a crise que envolve a Corte por causa de 2 ministros do Supremo acabe contaminando outros julgamentos e decisões institucionais. Então, é sobre isso, porque essa discussão já chegou, inclusive, a ministros do Supremo. Então, Lins, Thomas, Merval, Pablo, a gente está mostrando aqui como são diferentes peças desse quebra-cabeça, como estão se movimentando esses personagens, esses atores em Brasília, porque todo mundo quer salvar alguma coisa. Aqui eles estão tentando usar isso para salvar os seus militares, os generais que foram condenados, são golpistas, é uma decisão do Supremo, e eles estão tentando tirar uma casquinha, vai que cola, Sim. E a gente consegue salvar por aqui. Não, de novo, ou seja, é como se houvesse um favor do comando militar ter controlado suas tropas durante o julgamento do Bolsonaro e dos outros oficiais generais que participaram da tentativa de golpe. Agora, voltando, sem entrar no absurdo que é isso, eu acho que isso só demonstra a fragilidade que o Supremo está vivendo hoje. Quer dizer, o Supremo se colocou, e isso é importante dizer, o Supremo, através dos ministros Toffoli e dos ministros Alexandre de Moraes, eles colocaram o Supremo numa situação de fragilidade em que ele está numa situação em que todo mundo pode pressioná-lo, seja o Congresso, especialmente o Senado, que é o dono da possibilidade de impeachment, enfim, todas as questões que o Senado fará, sejam os candidatos a presidente e seja especialmente, agora, inclusive, os militares. Ou seja, todo mundo fala assim, ó, sentiu o sangue na água e agora todos os tubarões estão próximos de o que eu posso conseguir fazer com que o Supremo atenue. Seja até as investigações sobre emendas, que interessam a dezenas de deputados e senadores, sejam os militares, todo mundo está, assim, o enfraquecimento do Supremo interessa a muita gente em Brasília. Mas a culpa é de quem? E a culpa, não há dúvida nenhuma. Esse que é o ponto. Não, mas a responsabilidade é do Supremo. A responsabilidade do Supremo. O Supremo se colocou nessa situação, não há dúvida nenhuma. Esse é o problema, né? Porque eles acusam quem está criticando o Supremo, ou quem está denunciando coisas, de estar contra a democracia. Então, agora, quem criou esses fatos todos foram os ministros do Supremo. Perfeito. Então, é uma coisa de completamente louca você imaginar que o sujeito acha que atacá-lo por uma coisa que ele fez é atacar a democracia. Não, e tem uma outra coisa. Esses ministros do Supremo com quem eu tenho conversado, eles falam muito da repercussão que está tendo por causa do julgamento do Bolsonaro. E dentro do governo Lula, as minhas fontes dizem isso vai ter um impacto na eleição. Porque para as pessoas, Pablo, você que faz muita pesquisa e participa e tem esse termômetro, para o cidadão comum, hoje o Supremo é igual ao governo, Sim. Lula. Porque houve essa simbiose. Houve essa simbiose e essa percepção das pessoas de que o Supremo toma decisões para ajudar o governo. E em muitas situações isso de fato aconteceu porque o governo, que não tem base no Congresso, recorre ao Supremo e eles resolvem. É uma simbiose que aconteceu não por acaso. Não. Foi a saída que o governo teve para se equilibrar junto a um Congresso completamente de oposição, né? Então, aí criou. E o Supremo também, há muito tempo, vem sendo uma peça do jogo político por vontade própria. Uhum. Por vontade própria. Muda a jurisprudência ao bel prazer de uma maioria imediata e exatamente por política. E aí, Pablo, quando eles questionam isso, eles terminam dentro do governo, né, as fontes do PT. Mas também tem problema no Congresso. Sim, nós estamos mostrando, a polícia está revelando. Agora, os contrafatos, você pode ter uma defesa, mas você não tem como contestar com o argumento de que aquela realidade não existe. Contrato
que a Malu Gaspar revelou no final do ano. Aquilo existe, está comprovado, está chancelado hoje por uma nota do próprio escritório da mulher do ministro. A gente já sabia daquilo. O contrato do resort, a venda do resort para uma empresa do cunhado do Vorcaro. Existe. Sim. Não foram jornalistas, nenhum jornalista vendeu parte do seu resort para o Vorcaro, mas a família do ministro Toffoli fez. Nenhuma jornalista tem um parente que foi contratado por 80 milhões de reais em 2 anos pelo Vorcaro, mas tem um ministro meu ponto é até a investigação da PF achou tudo isso. Isso tudo está sendo investigado, né? E está sendo confirmado. A PGR diz que o contrato é legal, então existe um contrato. Malu, o jornalismo revelou, a PGR confirmou e hoje, 3 meses depois, nós temos a nota do escritório. A venda do resort. Hoje também sabemos que o ministro era só dono da empresa, porque ele disse depois de 2 meses, também que foi revelado, 1 mês, não me lembro, mas depois que foi revelado. Ninguém veio a público dizer, isso é isso, aquilo. Então, eu acho, Pablo, que fazendo essas apurações e entendendo um pouco da temperatura, a grande preocupação no governo hoje é de que o caso Master, apesar de ter muita gente do Centrão que está preocupado, o governo teme essa parte do Supremo acabe respingando na candidatura do presidente na eleição de outubro. André, eu acho que tem uma outra dimensão aí, né? Sim. Tem essa primeira dimensão do governo, por ser fraco no Congresso, ter feito uma tabelinha aí com o Supremo durante um tempo, mas tem um outro fato, que é o seguinte, a direita do Congresso, ela espera que um desgaste do Supremo permita reverter a prisão do presidente Bolsonaro e de todos os presos do 8 de janeiro. Não é à toa que os parlamentares de direita assinaram todos os pedidos de CPI do Master e os parlamentares de esquerda não assinaram. Então tem também uma estratégia aí sendo desenhada de você desgastar o Supremo, né, investigando, levando adiante essas investigações de corrupção, mesmo sabendo que deputados de direita provavelmente também estão envolvidos, mas nós vamos sacrificar esses eventuais envolvidos com um propósito maior de descredibilizar o Supremo e, junto com essa descredibilização da instituição, descredibilizar os julgamentos do 8 de janeiro e a prisão do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro.